Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Amor e Caridade. Dando início aos trabalhos de hoje, vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A página a ser lida hoje é a de número 12 e a lição de número 2, Modo de Fazer. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo, Filipenses 2:5. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça é constrangida a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em fazer o indivíduo e a coletividade sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo bem, sem outra paga, além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão não te imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos, indistintamente, conservando, acima de tudo, a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Olá, queridos amigos, espero que todos estejam bem. Lembrando que, apesar de estarmos gravando esse estudo, essa reflexão, estamos bem perto, porque somos espíritos e às vezes esquecemos que somos espíritos e um corpo material. E toda vez que nós vibramos na mesma sintonia, na mesma faixa, não existe distância, a gente está sempre perto. Hoje, o estudo será sobre 40 dias no deserto. Esse é o nome do estudo. E vamos estudar, analisar aquela passagem do Evangelho que aparece nos 3 Evangelhos sinóticos, de Lucas, de Mateus e de Marcos, quando Jesus vai para o deserto e ali fica 40 dias. Então, vamos vibrar hoje na sintonia do Mestre. Olha que beleza. Quando nós falamos dele, quando nós trazemos para nossa casa a imagem mental de Jesus, ele está perto de nós. Então, que ele nos inspire a todos nós, para que possamos entender seus ensinamentos, para que possamos ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. Então, por que 40 dias? 40 dias, o número 40 é um número simbólico na Bíblia. Ele não quer dizer que Jesus ou vários profetas, eles que ficaram 40 dias em jejum, né, isso passa tanto no Antigo Testamento como no próprio Evangelho. O número 40, quando também o povo israelita ficou 40 dias atravessando o deserto depois que guiado por Moisés quando saíram do Egito, o número 40 é um número simbólico de processo. Ele
significa um começo e um fim. Quando um raciocínio, quando se sai de um ponto e se atravessa o outro. Ele é um despertar, um número de despertar, né, o 40. Então, a sua simbologia é uma simbologia de abrir, de se abrir, né? Abrir um novo capítulo da nossa vida, das nossas almas. Então, é um despertar. E por que o deserto? Porque o deserto também tem a simbologia, para quem já foi ao deserto, sabe que lá não existe nada. O deserto, ele nos obriga a olhar para dentro. Então, olhamos para dentro quando nada em nossa volta nos distrai. Então, somos obrigados a olhar para dentro. Então, também na Bíblia, a simbologia do deserto, onde Deus, nós vemos várias vezes, Deus provando o seu povo e preparando os seus profetas. Então, o deserto é um lugar de preparação de despertar, para que o profeta, no caso, os profetas se preparassem para uma missão, como foi no caso de Jesus que veremos, ou para o povo, para que despertassem para uma nova realidade. Então, nós vemos aí uma lista que eu trouxe para vocês de profetas que foram para o deserto, passaram um período se preparando para a sua missão, para o que estava por vir. Então é um momento que nós nos fechamos para o mundo externo, abrimos o nosso mundo interno, conectando com o nosso eu divino, conectando com Deus, para nos preparar para o que vem, para as grandes obras, para o que vamos fazer. Então, se nós precisamos parar para olhar para dentro, para trazer para fora toda aquela sabedoria que já possuímos. Vejam só que lindo, nós já possuímos essa sabedoria, esse poder, esse talento, como Jesus já nos disse, que está tudo aqui dentro da gente. Então é o momento do deserto, o deserto nas nossas vidas, é o momento que nós paramos e olhamos para dentro, nos burilamos para fazer todas essas potencialidades saírem, sem medo. Então aqui na lista eu tenho, antes de Abraão ser o pai da fé e das nações, ele precisou enfrentar o deserto de Paran. Antes de Moisés contemplar a face de Deus, ele precisou enfrentar o deserto de Midian e Sinai. Antes de Davi ser rei de Israel, ele precisou enfrentar o deserto de Judá. Antes de Elias ser arrebatado aos céus, ele precisou enfrentar o deserto de Carati, de Horebe. Antes de Jesus iniciar o seu ministério, ele precisou enfrentar o deserto da Judeia. E é dessa passagem que nós falaremos, da passagem em que Jesus vai a João Batista pedindo seu batismo. Nós sabíamos que Jesus, ele não estava lá, João Batista, que teria sido Elias. Jesus nos conta que ele teria voltado, seria a reencarnação de Elias. E vai a João Batista, que, lembramos, pregava no deserto. João Batista pregou, fez toda a pregação, os profetas pregavam no deserto. Jesus vai a ele, que abriu o caminho, essa alma nobre que encarna antes de Jesus para abrir caminho a ele, recebe o Cristo, o batiza como um cerimonial de abertura para que Jesus começasse a sua missão na terra, o que ele veio fazer, que era a implantação do seu amor, do seu evangelho, nosso irmão maior vindo a nós, nos guiando. E nós vamos hoje estudar essa passagem que, depois que ele é batizado, nos diz a Bíblia, nos diz o Evangelho, os evangelistas nos dizem que ele teria sido levado ao deserto da Judeia pelo Espírito. Essa passagem, ela é um pouquinho polêmica, porque muitas pessoas dizem como Jesus seria tentado, porque é conhecido como a tentação do Cristo.
E no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos explica qual era o foco dele quando escreveu, quando montou, quando compilou, quando codificou o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele fala bem na introdução o seguinte: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Então, o que está dizendo aqui nosso querido codificador na introdução? Que vamos focar nos ensinamentos morais. Nós não estamos interessados como aconteceu, se aconteceu. Não vamos nos pegar a esses fatos, a essas coisas. Vamos nos apegar ao ensinamento moral. Então é isso que nós vamos fazer quando estivermos aqui, quando estamos estudando essa passagem. Então, Jesus foi ao deserto e ele foi tentado. Então, o que seria essa tentação? Por que dizer que Jesus foi tentado no deserto? A gente já entendeu um pouquinho por que o deserto. Porque o deserto é um lugar de solidão, de descobrimento, onde nos obriga a ir para dentro. Nós já entendemos os 40 dias como uma simbologia de um processo de despertamento. Mas por que tentação? Por que falar que Jesus foi tentado? E Tiago, ele nos diz, Tiago capítulo 1, versículo 14, ele fala assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que a tentação a que nos referimos, ela é não algo que vem de fora. A tentação, ela pode ocorrer, claro, nós temos as várias coisas na nossa vida que se passam, mas ela tem que sintonizar, ela tem que despertar alguma coisa que nós temos dentro de nós que não é resolvida, uma sombra. Então, o Espírito Emmanuel nos diz, na obra Caminho, Verdade e Vida, ele nos faz uma lembrança no capítulo 129, ele diz assim: recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminará os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Então ele nos lembra que quando nós falamos que estamos sendo tentados, né, e muito dizemos na passagem que Jesus teria sido tentado pelo diabo, e eu trouxe a vocês um mosaico muito bonito que representa a tentação de Cristo. Esse mosaico, ele chama A Tentação de Cristo e está lá em Veneza, na Basílica de São Marco. E essa basílica, ela tem vários mosaicos muito interessantes, muito lindos, realmente são obras de arte, e que relatam várias passagens bíblicas. E essa em especial é do que o nosso assunto de hoje. E vocês veem, tem a representação do diabo mesmo, como uma personificação, como uma entidade. E nós, no Espiritismo, nós espíritas, nós entendemos que Deus não criou um ser para nos tentar. Deus não criou um ser para viver em erro. Isso não existe. Não foi o que aconteceu. Quando ele fala que os evangelistas falam do diabo, é uma simbologia, a tentação, a contrariedade, perdão. Algo que vá de desencontro com o nosso objetivo divino. Esse é o diabo. E são as nossas dificuldades, são tudo aquilo que vai de contra as leis divinas, que estão aonde, segundo os Espíritos, no Livro dos Espíritos, na questão 621, gravadas na nossa consciência.
Então, nós espíritas não acreditamos em uma entidade diabólica. Nós sabemos que existem sim espíritos rebeldes, espíritos em erro, que são como nós, que estão em estágios de evolução, que pela dor, porque esse é o mecanismo, sairão, despertarão um dia, com certeza. Mas não é que realmente tinha ali um diabo, uma entidade tentando. Então, entendemos esse processo que aconteceu com Jesus como algo simbólico, onde ele estava ali no deserto, naquele lugar de despertar, de olhar para dentro de si por 40 dias, que 40 dias quer dizer um processo, né, algo que começa e termina, um despertar. E tentado que? Buscando em si, buscando dentro de si as suas potencialidades e lutando contra as suas dificuldades. Kardec também nos diz na Gênese, no capítulo 15 dos Milagres, no item 53 mais específico, ele diz que Jesus realmente não precisava ser tentado, porque ele já era um ser evoluído, um ser puro. Então não existe sombras dentro de Jesus para que ele seja tentado. E isso tudo realmente, essa passagem é uma passagem simbólica. E Jesus nos lembra, os evangelistas nos relatam essa passagem para que nós nos lembremos que somos falíveis, que temos as nossas dificuldades e temos que estar todo momento alertas para essas dificuldades. E que tudo isso é muito humano, porque Jesus ele veio nos mostrar nossa face humana, de que está tudo bem, nós temos as nossas dificuldades, mas para que nós nos recuperemos, para que nós evoluamos, para que nós podemos evoluir, nós precisamos primeiro entender que temos essas dificuldades e entendemos também que temos a potencialidade de superá-las. Então, aí mostra para que nós entendamos. E ainda no item 53, tem uma psicografia, né, do João Batista mesmo, e o João Batista ele nos lembra dessa simbologia do Evangelho, de que nós não devemos levar as letras do Evangelho, né, não devemos fazer uma interpretação literária. Nós temos que entender como simbologia, como metáforas. Joana de Ângeles, ela explica o que é a tentação e o papel da tentação no seu livro Desperte e Seja Feliz, psicografado pelo Divaldo Franco. E ela diz: ninguém cresce moral e espiritualmente sem a presença mortificadora da tentação. As tentações são pedras dos viajantes do progresso, são os espinhos cravados nas carnes do coração, ferindo a cada contração muscular. A vida sem tentações ou testes de avaliação moral perderia o seu colorido e suas motivações de crescimento. A tentação é fenômeno humano. Então, ela diz aqui, a nossa querida mentora, não só do Divaldo, ela também é nossa mentora, né? Porque nos traz um ensinamento, mentora de todos nós, trazendo esse ensinamento, esses ensinamentos tão valiosos. Ela explica que isso tudo, essas dificuldades que nós atravessamos na vida, os espinhos cravados na carne, são provações que nos fazem despertar, nos fazem mover. Porque nós nos encontramos numa inércia espiritual, muitas vezes, por cômodo, acomodados que somos. Então, trago aí para vocês agora uma pintura que eu acho bem bonita, que é a Christ in the Wilderness, que é do Breton Rivière. O Breton Rivière é um pintor francês que tem várias de suas obras, teve várias de suas obras na Academia Royal da Inglaterra, e essa especial nos passa aí a figura de Jesus no deserto, né? E na primeira passagem, né, da tentação de Cristo, Mateus nos diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e
tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas Jesus lhe responde: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então vamos analisar aqui essa parte, esse texto. Primeiro, nós já entendemos que o diabo é uma simbologia das nossas dificuldades internas. Não é nada, não é uma entidade. E aqui, ele falando que Jesus jejuou 40 dias, não precisa ser necessariamente que Jesus tenha ficado 40 dias sem comer no deserto. É um processo, ele fala de um processo. E ele, veja só que nessa passagem especial na tentação, né, de Cristo, os 40 dias no deserto, Jesus responde com os textos bíblicos conversam entre si. Então você vê que o suposto diabo ele traz, né, um texto, ele diz, ele traz uma fala e Jesus responde a fala dele com uma parte das escrituras do Antigo Testamento. Então é como se o Evangelho estivesse conversando com os textos bíblicos conversando entre si. Então é bem interessante. Isso também quer dizer que Jesus fala assim, ó, veja só, quando ele é tentado, ele fala tem essa vontade de tornar as pedras em pães, ele se lembra de algo que já é sabido. Então, quando nós estamos passando pelas nossas provações, nós podemos enfrentar as provações com coisas que nós já sabemos, coisas que já foram feitas, que nós já aprendemos, ou que já está dentro de nós. Então, a gente pode ver dessa forma. E o porquê transformar pão, essas pedras em pão? Porque nós sempre vamos atrás da facilidade, do conforto. Então, quando nós estamos passando por uma dificuldade, por um momento de provação, a nossa tendência é que realmente o que nós queremos fazer? Nós queremos que tudo aquilo passe muito rápido, que aquilo a gente não quer se lapidar, né? Queremos ser provados, não queremos passar por aquele momento. Então, nós queremos que a pedra se torne em pão. E aqui ele diz, né? Então, aquela nossa vontade da facilidade, do conforto, de não ser testados, provados, aí Jesus nos lembra aqui, ele lembra não, porque que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, que não dá facilidade, a facilidade lá não nos ajuda. E lembrando também do alimento espiritual, que nem sempre o alimento, não, obviamente precisamos do alimento material, para manter o nosso corpo, né? Onde nós encarnamos esse corpo que emprestamos para que nós estejamos aqui, para sermos essa pessoa, essa personificação, né? Essa pessoa temporária que somos. Mas ele lembra que mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que nós precisamos dos ensinamentos divinos para que possamos realmente alimentar o nosso espírito. Jesus faz menção várias vezes, né, que ele é o pão da vida, que a sua mensagem é o pão da vida, que é o que realmente nos sustenta, que nos sustenta a alma. Então, muito interessante. Essa passagem dá para a gente ficar muito tempo analisando e aqui parado só nesse pequeno trecho. Quando a gente falou de querer a facilidade, de querer de não querer mudar, porque nós não queremos passar por nada. Nós queríamos realmente um mar de rosas, né? Ficarmos boiando, como a gente às vezes fica boiando na piscina, aquele momento de boiar na piscina, né? A gente ficar numa boia ali quietinho, sem ondas nem nada, ali paradinho. A gente quer sempre, a nossa tendência é sempre ficar ali, mas Deus é tão bom, né? Tão misericordioso que Ele põe os desertos na nossa vida para que saiamos desse conforto que nos engana, dessa ilusão que nos impede que nós nos evoluímos.
que nos tornamos seres melhores e mais felizes por consequência. Eu trouxe aqui um outro texto para vocês do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, que chama Pensamento e Vida, do livro Pensamento e Vida. Vejam só que o nome do livro é Pensamento e Vida, que o pensamento, ele transforma, né? Ele que vira, ele que cria, molda a nossa vida. E o texto específico que eu trouxe chama-se Hábito. Eu só trouxe um pedaço do texto. Eu acho que seria muito interessante que vocês pudessem ir e ler inteiro esse texto. E diz assim: a evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores em marcha para ciclos mais altos da existência. Então, esses desertos das nossas vidas, esses momentos difíceis, eles são necessários para que saiamos da inércia espiritual, desses nossos hábitos que nós criamos não só em uma encarnação, mas em várias encarnações, para que aquele empurrão que Deus nos dá e fala: vai, meu filho, agora é seu, vai fazer alguma coisa, vai mudar, porque não dá mais, é o seu momento. Então, se deixa, a gente fica ali, né? Mas graças a Deus, a providência divina, ela é sábia. Na segunda passagem, eu trouxe para vocês, na segunda tentação, a primeira tentação foi a tentação de transformar os pães em pedra. Na segunda tentação, eu trouxe para vocês uma outra obra de arte interessante, uma obra de arte contemporânea que fala da tentação do Cristo também, que essa é do Chris Cook. E o Chris Cook é um pintor contemporâneo da Geórgia. E ele tem umas obras bem legais. Então, para quem quiser dar uma olhada. E na segunda tentação, Lucas ele relata: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe um momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, lhe disse: vá-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Veja, várias coisas interessantes aqui. Então, a gente pode analisar essa passagem, interpretar essa passagem como a tentação, né, a concupiscência, né, como diz o Tiago, de nós querermos o material, o poder, o controle. Nós queremos controlar as coisas. E controlar as coisas materiais, as coisas da nossa vida. Nós temos os nossos planos, fazemos os nossos planos, temos muita fé nos nossos planos, e quando algo vai de errado, aí nós nos desesperamos, nós nos desestruturamos, porque estamos constantemente nos iludindo que somos nós, somos deuses, né? Caindo na mesma armadilha que caiu o próprio Lúcifer, né, a estrela da manhã, quando ele cai do céu. Ele cai do céu porque ele quer ser Deus, quer ser como Deus. Então, quando ele quer ser como o Pai, ele não entende, não se põe como criatura, não se vê, não se entende como criatura, ele quer controlar, aí ele cai. Então, a mesma coisa nós fazemos quando nós fazemos isso, nós queremos controlar as nossas vidas, nós temos os nossos planos, as ideias, e geralmente são todos planos bem materiais, ligados às coisas materiais, não são nem das coisas eternas. Dificilmente ficamos tristes porque algum plano espiritual maravilhoso, de alguma obra espiritual, algo que nós queremos fazer, não deu certo. Geralmente a gente fica triste porque não conseguiu um emprego, porque não deu para comprar casa, porque não conseguimos. São geralmente coisas materiais e que nós nos desestruturamos. Por que isso acontece? Porque estamos querendo aí ser Deus. Quando ele fala adorarás o Senhor teu Deus e só a ele te servirás, quer dizer que o nosso foco tem que ser o foco da vida espiritual. E claro
que tudo isso em nossa volta é ilusão. Nós não precisamos, obviamente, do material para sobreviver, para viver. Existe a lei da conservação, que nós temos que trabalhar para conseguir. Mas lembrando que a matéria não pode virar nosso senhor. Nós não podemos ser escravos da matéria, porque nós somos espíritos. E lembrando que quando Jesus disse que o reino dele não era daqui, nosso mundo não é daqui. Isso não é uma passagem. Então, muito interessante. Lembrando que teremos adorando. O que é adorar a Deus? Adorar a Deus é respeitar as suas leis e entender que Ele é que governa, é Deus que nos guia e não o contrário. Nós fazemos sempre o nosso melhor, mas não podemos ser filhos rebeldes e queremos saber mais que Ele. Daí, na próxima parte do texto, na próxima parte, a terceira tentação de Cristo, eu trouxe para vocês um fresco, e esse fresco é da Capela Sistina. Gente, agora eu não confundi se é fresco ou é fresco. Não? Acho que sim, fresco é aquela técnica que eles molhavam a pintura e deixavam secar para que ela durasse muito. E essa é uma pintura, um desses frescos que se chama Tentações de Cristo, e é do Botticelli. E ele pintou, e eu fiz esse foco para que vocês vejam especialmente a passagem da terceira tentação, que nós vamos agora analisar. Então, levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, ufa, né? Então, essa seria a última tentação. E aqui, muito interessante, porque ele leva... Então, o diabo teria levado Jesus ao topo no pináculo, né? O pináculo, muitos dizem que seria, então, no topo do templo de Jerusalém. E dali, no topo do templo de Jerusalém, teria dito para ele que se jogasse, porque Deus ia salvá-lo, né? E Jesus responde: não tentarás o Senhor, seu Deus. O que é tentar a Deus? Tentar a Deus é desafiar as suas leis. Nós não só desafiamos as leis divinas a todo momento, quando não as seguimos, nós também, para quem quer saber quais são as leis divinas, Kardec faz de uma forma didática para que nós começamos a ter um entendimento do que são as leis divinas no Livro dos Espíritos, no capítulo das leis morais. Então, ali a gente pode ter uma ideia. E para quem quiser, nós temos no ESG2, geralmente esse é o foco do ESG2, na casa, que são estudos sistematizados que estão acontecendo. Nós temos também, para quem é novo, né, para quem não fez ainda os estudos, nós temos o estudo sistematizado 1, então começaria com uma introdução no Espiritismo. Então, para quem quiser e puder, o Amor e Caridade oferece. O Amor e Caridade também oferece Aprendizes do Evangelho, um estudo do Evangelho, e também o NEP, que é um núcleo de estudos do Evangelho. Também é muito interessante. Para quem gosta e para quem se interessa, por favor, busquem todos esses estudos que a casa oferece. Então, voltando aqui, quando Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. E quando nós tentamos a Deus, né? Parece uma coisa estranha. Como assim tentar a Deus? Quando tentamos Deus? Um exemplo simples que nós podemos dizer de tentação, que tentamos a Deus, não seria, então, por exemplo, quando a gente corre na estrada e pede, antes de sair de casa, a gente pede: Deus, por favor, pede aos espíritos, meu mentor, anjo da guarda, meu Senhor, me protejam nessa estrada. Só que o que a gente faz na estrada? A gente pisa o pé e anda uma velocidade, isso quando não olha no celular. Nós estamos tentando a Deus, vejam só que absurdo. Ou se não, quando nós pedimos pela nossa saúde, pedimos para ter saúde, e o que nós fazemos?
Vamos ao médico, o médico receita um remédio, nós não tomamos remédio, não fazemos o exercício, nós queremos a saúde, mas não queremos fazer nada por ela. Nós estamos tentando as leis divinas, desafiando as leis divinas. Nós sabemos que Deus não é ali, Kardec, ele não conseguimos, né? Kardec, ele diz que é difícil explicar o que é Deus, mas nós sabemos que Deus não é uma pessoa, então ele não vai ficar bravo, ele não está preocupado se estamos tentando ele ou não. Não é sobre a emoção ou de deixar Deus bravo, nervoso ou chateado conosco. Isso não existe. Quando ele diz aqui, é o desafio das leis que já estão, que são aí e que não mudam, são inexoráveis, são leis que estão para sempre. Então, nós desafiamos essas leis e quando também não temos coerência com o que nós fazemos, o que nós queremos, nossos valores, e com o que nós fazemos também. Não existe, toda vez que o que são os nossos valores não estão em sintonia com o que fazemos, aí nós temos uma incoerência, né? Estamos tentando as leis. E quando a gente fala dos nossos valores, os nossos ideais mais altos espirituais, é tudo aquilo que vem do nosso self, né? Da nossa parte interior, da nossa parte iluminada, da nossa consciência divina. Então, o que é o deserto? Eu trago para vocês essa foto do deserto, dizendo que o deserto é o lugar do essencial. Então, o deserto que ele é, o deserto das nossas vidas, isso não quer, é uma coisa simbólica, não quer dizer que a gente vai para o deserto. Às vezes acontecem coisas nas nossas vidas, provações, dificuldades, que nos obrigam a olharmos para dentro, que nos obrigam a questionar a nossa coerência com o que nós acreditamos, com espíritos e como estamos vivendo esta vida. Então, é interessante que essas coisas que nos acontecem, esses desertos das nossas vidas, essas dificuldades, essas provações, elas não são acidentes. Elas fazem parte da providência divina, do próprio mecanismo de evolução, de como as coisas elas fluem. Elas vieram nas nossas vidas para nos despertar. A dor, ela desperta, para que nós saiamos dessa inércia espiritual. E para completar os nossos estudos, eu trouxe aí para vocês uma passagem do livro do Leon Denis, esse filósofo espírita, o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Para quem nunca leu esse livro, eu recomendo, é um livro muito bonito. O Leon Denis, ele é bem poético, da forma que ele escreve as coisas, ele escreve de uma forma simples e bonita, há várias coisas importantes, coisas espirituais necessárias. Então, é como se fosse música para as nossas almas. Então, eu gostaria de terminar o estudo de hoje com essa passagem que diz, no capítulo chamado A Dor: se nas horas da provação soubéssemos observar o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós, em nosso eu, em nossa consciência, compreenderíamos melhor sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento. Veríamos que ela fere sempre a corda sensível. Para todos terá processos diferentes, infinitamente variados segundo os indivíduos, mas em todos agirá com eficácia, de modo a provocar ou desenvolver a sensibilidade, a delicadeza, a bondade, a ternura, a fazer sair das dilacerações e das lágrimas alguma qualidade desconhecida que dormia silenciosa no fundo do ser, ou então uma nobreza nova, adorno da alma para sempre adquirida. Lindo esse texto do Leon Denis, lembrando que não tenhamos medo desses talentos que temos escondidos dentro de nós. Lembrando sempre que quando passamos por algo difícil, pelo deserto em nossas vidas, esse momento é um momento importante de educação.
como se estivéssemos regando aquela flor interior para que ela nasça muito linda. Então, desses momentos saem de dentro de nós toda aquela potencialidade divina, o Deus interior que está em mim e está em você. Então, um beijo a todos e nos vemos próxima vez. Tchau, tchau. Queridos irmãos, irmãs, querida Irmandade da Humanidade, nesse momento, tanto encarnados quanto desencarnados, estamos juntos. Estamos sendo orientados pelo Mestre Jesus. Por isso, convido a todos vocês que se verem e se sentirem à vontade para fechar os seus olhos e iniciarmos uma vibração. A vibração de amor, a vibração de fé, a vibração de confiança, que Deus, nosso Pai, cuida de nós, elevando os nossos pensamentos a Deus e abrindo nosso coração a Jesus, permitindo que os nossos sentimentos possam aflorar nesse momento, sem restrição. Permita, Deus, que nós possamos contar a você as nossas angústias, os nossos medos. Permita, Deus, que possamos expor tudo aquilo em que pensamos e sentimos, pois acreditamos, ó Deus, que o Senhor está conosco, nos ouvindo, nos cuidando. Sabemos, ó Pai, que nada acontece sem a sua aprovação. E por mais que estejamos agora numa grande provação, acreditamos que o seu amor eterno nos conduz ao aperfeiçoamento que precisamos, que necessitamos. Não vamos deixá-lo de amá-lo por conta disso. Não vamos deixar de acreditar na sua providência, ó Pai, por conta dessas dificuldades que na verdade nos burilam para nos tornarmos melhores. Querido Mestre Jesus, como suas palavras agora são tão importantes nesses momentos de provação, de teste, em que todos nós vivemos, momentos em que exige paciência, que exige resignação, que exige obediência, que exige comprometimento, que exige tantas coisas de nós e que no nosso dia a dia, o antigo dia a dia, esquecíamos de trabalhar e pensar. E agora, como uma forma de acelerar o nosso desenvolvimento, como uma forma de abrir os nossos olhos e expandir as nossas mentes, podemos sentir e perceber, ó Jesus, como é tão válido as suas palavras, como é tão atual as suas orientações. Jesus, nos proteja e nos conduza. Jesus, nos ampare e nos dê força. Jesus, esteja conosco. Jesus, acreditamos e amamos a Ti. Ó espiritualidade amiga que cuida de todos nós, em silêncio, agradecemos o suporte, pois sabemos que se não houvesse o seu suporte, estaríamos hoje mais ansiosos, mais angustiados, mais deprimidos, estaríamos piores. Obrigado por fazer a vontade de Jesus e este atendendo o enorme amor do nosso Pai. Ainda nessa vibração, eu peço a você, gentilmente, que você possa abrir o seu coração para Jesus. Nesse momento, todos nós estaremos lhe entregando um passe de amor, um passe de boa vibração. Abra o seu coração para Jesus. Creia que Jesus agora está na sua frente, olhando para você, sorrindo e lhe escutando. Converse com Ele, abra o seu coração, receba toda essa energia positiva que agora pode invadir o seu coração.
entrando no seu corpo. Essa energia boa que afasta os medos, os receios, as ansiedades, as tristezas e raivas. Isso não faz mais parte de você agora. Você está livre disso. Sinta-se bem, tranquilamente e seguramente. Sinta o amor de Jesus, sinta o abraço dele. Sinta a sua vibração se tornando melhor. Sinta-se mais leve. Veja o brilho que pode sair de você. Este é o brilho pelo seu amor a Deus, pela sua fé em Jesus. Leve contigo toda essa semana. E agora, vamos realizar a nossa oração final. Querido Pai, muito obrigado pela semana que Tu me destes. Uma semana em que pude ter a casa, em que pude ter o alimento, em que pude ter a família. Eu sei, Pai, que as coisas mudaram. E eu sei que isso, de alguma forma, me fez sentir confuso e perdido. Mas nunca o Seu amor deixou de estar ao meu lado. Permita-me, ó Pai, que tenhamos uma ótima semana novamente. Proteja-nos, ó Pai, e que seja feita a Sua vontade hoje e sempre. Jesus querido, obrigado pela força que nos dá, obrigado pelo carinho, obrigado pelo sustento, obrigado pelo sustento da alma, pelo alimento da alma.